Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez mais um diário de leitura de livro nacional. Eu estou para ler esse livro há muito tempo, eu tenho ele baixado há muito tempo. O livro que eu tô falando é Heaven, Good Girls, Bad Boys, tá? Bad Guys. E assim, eu já tô quase em 50% da leitura desse livro. Ele é muito curtinho, ele tem menos de 300 páginas. E assim, estou completamente apaixonada pelos personagens. Vamos de contexto. O livro, tipo, tem momentos do passado e momentos no presente. E no início eu não tava entendendo o que estava acontecendo, então eu tava ficando super confusa. Até o momento que a Grace encontra novamente Seth e Seth Mason, como vocês queiram chamá-lo. E aí a gente vai tendo as soluções do que tá acontecendo, do que aconteceu e do porquê que, tipo, as coisas estão tão estranhas. Tá. Eles ficaram em uma festa e aí o Seth basicamente ficou obcecado por ela porque ela falou que não ia ficar mais com ele. E aí, como um bom jogador de hóquei, como capitão do time, é óbvio que ele não gostou. Então, o que rolou foi, ele ficou levemente obcecado por ela, levemente, né? E aí ele resolveu que queria ficar com ela, de novo. E ela ficou tipo, não. E aí ele deu um selinho nela, tipo, no meio de todo mundo. E aí, basicamente, ele tava marcando o território dele, dizendo que ela era dele. Ninguém ia poder se envolver com ela. Olha que legal. E aí, caras, sério mesmo. E aí, ele simplesmente chega e faz isso. E ela fica, tipo, desesperada, porque, cara, tipo, não. Tipo, ela diz não e ele fala, não me importa. Enfim. Aí, ok. Ela vai atrás dele e fala, tipo, te dou um encontro. Eu quero um encontro. Você quer ficar comigo de novo? Eu quero um encontro. Nice, beleza. Eles têm um encontro, é um encontro muito fofo, muito fofo, muito fofo. E aí, ok, seguimos. Eles vão ficando cada vez mais próximos. O Seth vai ficando cada vez mais apaixonado por ela. E nessa história tem o Noah, que é o melhor amigo do Seth. Que ele fica tipo, cara, tu tá se apegando. E ele, tipo, não tô não. Corta pra ele. Pegando, invadindo o apartamento dela, o dormitório dela, pegando o livro dela e ligando pra ela às 4 da manhã, reclamando do livro. Reclamando que, tipo, é por causa dos livros com jogadores de hóquei que ela achava que ele era um babaca. Talvez. E aí, tá. Seguimos. Aí eu não sei ainda o que aconteceu pra ela perder a memória. Só que ela vai perder a memória. No caso, ela já perdeu, né? Ela perde a memória e esquece do set. Tipo, ela esquece do último ano inteiro dela. Então ela não lembra dele, ela não lembra do Noah, ela não lembra de nada. E os dois estão, tipo, muito mal por causa disso. Porque o Noah ficou muito amigo dela e o Seth é completamente apaixonado por ela. E, tipo, eles não contam nada pra ela porque eles não querem ver ela sofrer. Porque quando ela descobriu que tinha, tipo, terminado a faculdade e não lembrava de nada, ela ficou em desespero. E aí eles não contaram nada pra ela. E tem a melhor amiga dela que ela não quer deixar ela se aproximar dos meninos e fica tipo, você não pode. Aí ela fica tipo, por que eu não posso? Aí ela diz, você não pode. Diz o motivo, cara. Enfim. E aí, mesmo que a amiga dela diga, não faz, não se aproxima deles, ela tá se aproximando deles porque o amor, ele fala mais alto. E aí, é isso. Ela vai, tipo, atrás deles pra tentar descobrir o que tá acontecendo e ela não sabe. E, tipo, ela era muito amiga do Noah, ela ficou muito amiga dele. E ele sente muita falta dela. Aí o Seth contou pra ela que, tipo, ele era apaixonado por uma menina e ele perdeu ela. Só que ele não diz quem é, ele não fala como ele perdeu. Então ela imagina que a menina morreu. E aí, quando ela encontra o Noah na galeria que, pelo jeito, ela falou pro o Seth abrir. Aí ele fala que, tipo, quem fez ele abrir a galeria foi a menina que ele gostava. E aí ele fala que ela era uma parceira tipo, dele. E aí a Grace tipo, pergunta se ela pode ser a nova parceira do Noah. E eu fico, cara, eu quase fui com Deus. Eu faleci naquele momento. Porque, poxa, vamos combinar, né? Aí, por enquanto é isso. Estamos em
45% do livro e eu estou desesperada. Porque eu não tá. Cara, eu tô me apegando. Tô me apegando legal. Então vamos continuar a leitura, depois eu trago mais atualizações. Olá, eu terminei Riven e eu chorei como uma criancinha, foi incrível. A bateria da câmera acabou, então eu tô finalizando o vídeo pelo celular porque eu não aguentei esperar. Porque assim, caras, que livro incrível. Da última vez que eu fiz a atualização pra vocês, eu ainda não sabia o motivo dela ter perdeu a memória. Ela perdeu a memória porque em um dos encontros que ela teve com o Seth, especificamente no que ele ia pedir ela em namoro, que ele percebeu que gostava dela, ela escorregou e caiu num lago que estava congelado, bateu a cabeça, o gelo quebrou e ela ficou, tipo, na água congelada até o Seth conseguir quebrar o gelo e tirar ela. E, obviamente, ele se culpou muito. O Noah também se culpou muito porque ele que ligou pro Seth e fez ele ficar longe dela. E aí, isso causou muito, entre aspas, o acidente, sendo que, tipo, ela só escorregou. Ninguém tem uma culpa real ali, ela escorregou, foi um acidente. E, tipo, aí a gente descobre que a atriz, que é a melhor amiga dela, ela tem a raiva deles por causa disso, porque na cabeça dela eles foram culpados e eles tiraram, tipo, o último ano da vida da Grace. Só que isso não faz sentido algum, porque eles não têm culpa. Foi literalmente um acidente. Os pais dela, falaram que sabiam que era um acidente e que quando ela soubesse, ela também ia dizer que era um acidente. Só que quando ela acordou e não lembrou de nada, que ela falou que estava pronta para voltar para a faculdade, aí eles ficaram tipo, sem entender. Aí ela, tipo, não lembrava de nada do último ano dela. Então, e assim, quando eles contaram, ela ficou muito mal, ela chorou muito, ela ficou, tipo, acabada. E aí eles resolveram não contar pra ela sobre a existência do Seth, sobre a existência do Noah. Então, eles basicamente não existiram na vida dela até eles se reencontrarem no café que ela trabalhava. E, cara, foi muito doloroso, eu chorei muito. Não sei se é porque eu já estava meio sensível, mas, cara, eu chorei muito porque todos eles tipo, estavam sofrendo de uma forma tão pesada. E ela ainda mais porque tipo, ela foi enganada por todo mundo, né? Inclusive pelos pais. E aí, nossa, foi tão triste, sabe? Fiquei muito, 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 muito mal. Porque eu não queria isso, sabe? Foi horrível, porque o Seth ficou muito mal. Porque ela não descobriu com ele contando pra ela. Primeiro, a atriz contou pra ela o porquê que ela não queria que ela ficasse com os meninos. E aí ela não acreditou. Aí ela foi falar com o Seth. E, obviamente, ela descobriu da pior forma que poderia acontecer, que foi, ele tinha uma caixa com tudo deles, né? E aí essa caixa caiu e ela viu, tipo, tinha um monte de foto deles juntos, deles com o grupo todo, com o time, enfim, só dela. E aí ela ficou, tipo, você mentiu. Porque ela perguntou pra ele, a gente já se viu antes e ele olhou pra ela e disse não. Cara, são tantas camadas desse livro. E assim, tem um outro livro dessa autora que eu não sei se é continuação, se é tipo um livro dois com os mesmos personagens, mas eu sei que tem um outro livro. E assim, eu adorei esse. Eu não gosto muito desse plot de perda de memória. Eu tenho muitos problemas com isso. Mas eu gostei muito desse livro. Ele foi muito bem escrito. Principalmente porque, tipo, era um capítulo passado, outro futuro. E variava o ponto de vista. Então a gente tinha o ponto de vista dela e o ponto de vista do Seth. O que era maravilhoso pra mim. Inclusive o Seth não tem sobrenome, tá? Todos os nomes dele são nomes. Tipo, o nome dele é Seth Mason Tyler.
ele só tem nome, ele não tem sobrenome, é muito engraçado. E eu fiquei completamente apaixonada por ele, porque ele é totalmente rendido pela Grace. E, assim, caras, os amigos, tipo, eu entendi todo o processo, tanto os amigos quanto os pais, de, tipo, não esconder, né? Tipo, não contar pra ela, porque ela sofreu muito, mas eu sou muito contra. Eu teria contado. Por mais que, tipo, fosse difícil, cara, ele podia reconquistar ela. Porque a força do amor. Tipo, se fosse comigo, se eu fosse ela, eu provavelmente gostaria que me falasse que, tipo, olha, você estava com um cara. Esse é o cara. Você não se lembra dele, mas esse é o cara. Conversa. Porque isso poderia até acelerar a volta da memória dela. Porque tanto é que no final do livro ela se lembra, sabe? Depois de ter tido, tipo, muito contato com ele, com os meninos, depois de ter contato com as memórias, tipo, que ele tinha guardado. Então, assim, existe a possibilidade deles terem feito uma merda gigante e não ter contado? Sim, mas eu entendo o conceito de não contar. Mas eu contaria. Enfim, é um livro muito curto. Ele é muito rápido. E ele é muito fofo. Tipo assim, ele é muito fofo. É um livro que, sabe, tipo, não tem maldade no livro. Só tem coisas da vida que podem acontecer. É difícil de acontecer, mas pode acontecer. Foi um livro que me deixou triste, porque tem alguns livros que me deixam, tipo, triste pelo que acontece, assim, das desgraças, né, de dentro do livro. Ele só me deixou emocionada, muito emocionada. Eu fiquei muito chateada na hora que, tipo, ela descobriu, porque foi muito ruim. Mas, tipo, não demora para as coisas se resolverem, sabe? E eu fiquei muito apegada nos personagens, principalmente no Noah. Eu tenho um problema. Eu me apego muito no alívio cômico do livro. Eu sempre me apego ao alívio cômico do livro. É de uma esperteza. Enfim, eu gostei muito do livro. Eu acho que ele poderia ser um pouco maior, que as coisas poderiam ser mais desenvolvidas, que a gente poderia ter mais encontros do passado deles, porque seria bem interessante. Ele fez muitos encontros, ele começou a ler por causa dela, então são todas coisas, assim, tantas camadas que poderiam ter sido exploradas, sabe? Mas eu adorei o livro, foi um livro que eu li super rapidinho e que definitivamente está guardado no meu coração. Eu tava para ler esse livro há muito tempo e bateu a vontade de ler ele e eu li. E foi maravilhoso. Me arrependo de não ter lido antes. Foi realmente incrível. Eu chego até aqui, ó, flutuando, sabe? Enfim, gente, é isso. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários se você gostou. Se você tiver algum livro pra me recomendar, comenta aqui também, tá? É isso. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixar o like se você gostou. E se tornar membro aqui no canal pra você ter acesso a outros conteúdos, tá bom? É isso. Beijo, fui e até o próximo vídeo. Tchau!